Em todas as mitologias, independentemente de qual cultura façam parte, mitos assumem múltiplos papéis. Por exemplo, propõem explicações para a criação da vida, com objetivo religioso, educativo ou político. Na Grécia Antiga, um dos mitos relatam que o titã Atlas foi condenado a carregar o mundo em seus ombros após ter escalado o céu com outros gigantes para destruir Zeus, do poder supremo. É por isso que as esculturas de Atlas o representam com um ar de sofrimento e uma esfera terrestre nas costas. Observe que mesmo nas representações mais antigas, a Terra é mostrada como uma esfera. Isso ocorre porque pensadores da antiguidade como Aristóteles já atribuíam à Terra a forma esférica, pois a observação dos astros como a Lua e o Sol e a sombra do nosso planeta projetado na superfície da Lua durante o eclipse lunar levou a deduzir que a Terra também tinha forma esférica. A esfera é bastante utilizada no nosso dia a dia, como em bolas de futebol. Mas o que seria uma esfera? Uma esfera é uma figura simétrica tridimensional que faz parte da geometria espacial, mais especificamente dos corpos redondos. Ela é um sólido geométrico obtido através da rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto por uma superfície fechada, na medida em que os pontos são equidistantes do centro O. E agora vamos ver a definição da esfera. A definição da esfera diz: considere um ponto O em uma medida R com R maior do que zero, chama-se esfera de centro O e raio R o conjunto dos pontos do espaço cuja distância ao ponto O são menores ou iguais ao raio. Então, essa é a representação de uma esfera, onde essa representação desse círculo nós chamamos de círculo máximo, que é a circunferência que passa pelo centro da esfera. O conjunto de pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são menores que R é chamado de interior da esfera, ou seja, qualquer ponto que a distância entre o centro da esfera a esse ponto for menor que o raio, ele vai fazer parte do interior da esfera. Já o conjunto dos pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são iguais ao raio é chamado de superfície esférica, ou seja, um ponto vai estar na superfície esférica se a distância até esse ponto for exatamente igual ao raio. E o conjunto de pontos do espaço cujas distâncias ao ponto O são maiores que R é chamado de exterior da esfera, ou seja, um ponto que estiver externamente e que a distância for maior do que o raio, esse ponto é exterior à esfera. Temos alguns elementos da esfera que devemos estudar na matemática, bem como na geografia. O primeiro ponto são os polos, as interseções da superfície com o eixo. Ou seja, nós temos aqui dois polos, o norte e o sul. Temos também o equador. O equador é uma secção na circunferência perpendicular ao eixo, que passa pelos eixos da superfície. Ou seja, a circunferência que faz parte do centro da esfera, nós também chamamos de equador ou circunferência máxima. Já o paralelo é qualquer secção feita na circunferência que seja menor do que a circunferência máxima. Então, qualquer ponto que nós tivermos uma circunferência, uma secção, também chamamos de paralelo. E, por fim, o meridiano, que seria uma secção vertical feita na esfera. Então, essa secção vertical nós chamamos de meridiano. Esses são os elementos da esfera. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão 153 do caderno azul, 166 do caderno amarelo, 149 do caderno rosa e 163 do caderno cinza, do ano do Enem de 2012. Ela diz o seguinte: o globo da morte é uma atração muito usada em circos. Ele consiste em uma espécie de jaula em forma de uma superfície esférica feita de aço, onde motoqueiros andam com suas motos por dentro. A seguir, tem-se na figura 1 uma foto de um globo da morte, na figura 2, uma esfera que ilustra o globo da morte. Na figura 2, o ponto A está no plano do chão, onde está colocado o globo da morte. Então, aqui temos a representação do ponto A, onde está colocado o globo da morte e o segmento AB passa pelo centro da esfera e é perpendicular ao plano do chão.
Suponha que há um foco de luz direcionado para o chão, colocado no ponto B, então aqui tem um foco de luz, e que uma moto faça um trajeto dentro da esfera, percorrendo uma circunferência que passa pelos pontos A e B. A imagem do trajeto feito pelo motoqueiro no plano do chão é melhor representado por. Então, não podemos ter a representação nem da letra A nem da letra B, porque nós temos uma luz que está aqui em cima e nós vamos ver apenas essa representação. Então, essa representação não chega nem próximo de uma circunferência, muito menos de uma curva, porque a representação vai ser no plano, no chão. Então, deve ser uma representação de uma reta. A resposta, a letra E. Bem, pessoal, agora eu vou falar da distância polar. É a distância de um ponto qualquer de um paralelo ao polo. Então, se vocês fizerem uma secção na circunferência, na esfera, e tivermos justamente o paralelo, essa circunferência aqui seria a distância do ponto qualquer ao polo, onde nós teremos um ponto A da superfície de uma esfera e duas distâncias polares, P1A e P2A. Então, ó, o primeiro polo, a distância até o ponto A. O segundo polo, a distância até o ponto A. Então, essas duas são as distâncias polares. Essa distância que está passando pelo centro da esfera, essa seria o diâmetro. Nós sempre podemos representar a secção feita numa circunferência para determinar as medidas das distâncias polares através do teorema de Pitágoras. Bem, pessoal, agora eu vou resolver a questão 167, 180, 171 e 176, respectivamente dos cadernos azul, amarelo, rosa e cinza, do ano de 2017. Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará um melão esférico com um diâmetro de 10 centímetros, o qual servirá de suporte para espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra a figura, e para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role pela mesa, sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio R da secção circular de corte seja pelo menos 3 centímetros. Então, nós temos aqui a representação do melão e da esfera. Ele quer que esse corte aqui, esse raio desse corte, seja de pelo menos 3 centímetros. Nós sabemos que o diâmetro desse melão é de 10 centímetros. Significa que o raio da esfera mede 5. Por outro lado, o chefe desejará dispor de uma maior área possível da região em que serão afixados os doces. Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão numa altura H em centímetros igual. Então, ele quer saber essa distância aqui, ó, H, ou seja, a distância da secção, do centro da circunferência da secção feita, né, no melão, até um dos polos da circunferência. Então, seria essa distância aqui, que vai ser a calota a ser eliminada. Bem, pessoal, para vocês compreenderem melhor, vou apagar aqui, nós teremos a seguinte situação. O raio dessa circunferência é 5, significa que essa distância aqui é 5 e essa distância de O até o polo, que eu vou chamar de P, também é 5. Nós temos aqui um triângulo retângulo e aqui nós temos a seguinte situação. Um dos catetos é 3 e a hipotenusa é 5. Significa que esse triângulo aqui é um triângulo pitagórico. Então, automaticamente, a medida desse outro cateto vai ser 4. Como o raio da esfera é 5, significa que essa distância H vai ser 5 menos 4 igual a 1. Resposta letra C. Se vocês não lembrarem do triângulo pitagórico, vocês podem utilizar também o teorema de Pitágoras. Vou apagar aqui. Então, nós teríamos as seguintes medidas. Aqui vale 3, que é o cateto, e o outro cateto eu não sei quanto é. Então, nós teríamos o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, 25 vai ser igual a x ao quadrado
mais 9. Subtraindo 25 por 9, nós teremos isso igual a x ao quadrado, então x ao quadrado vai ser igual a 16 e raiz quadrada de 16 vai ser 4, justamente a medida que nós determinamos anteriormente. E aí, a gente vai fazer o mesmo processo, 5 menos 4, 1. Tudo bem?